Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre diversos assuntos aí referente à classe trabalhadora, referente aí às lutas dos trabalhadores. E um dos temas que a gente precisa conversar, né, é sobre as eleições da POSP que aconteceu aí na última sexta-feira. Então vamos aqui fazer alguns balanços, né, que precisam ser feitos e convidando aqui várias organizações, e a primeira delas é a Marcela, né? Marcela Campos, minha camarada, amiga, companheira aí de várias lutas, de um bom histórico aí que a gente tem aí junto. E, né, então, sem muita demora, sem muita enrolação, tratar desse tema. Marcela, antes da gente começar, fala um pouquinho aí de você. Oi, gente, oi, Gui. Primeiro, dizer que eu estou bem feliz pelo convite, como o Gui falou aí, a gente tem um longo histórico, a gente atuou juntos aqui na Zona Norte, né? Quando o Gui era professor por aqui, um professor bastante querido pelos professores, pelos estudantes, sempre ajudou muito na nossa luta aqui pela educação, mas também contra essa burocracia que a gente enfrentou novamente agora. O Gui, inclusive, pôde vir para cá também na sexta-feira ajudar a gente, foi muito bom revê-lo. E vai ser ótimo também fazer esse balanço, começar, né? Foi um processo que, na verdade, ainda está em andamento, tem as apurações acontecendo. Eu acho que muita coisa a gente ainda vai amadurecer, vai maturar, mas é importante a gente já dar os primeiros passos aí do balanço dessa eleição que foi muito importante, né? Bom, eu sou professora aqui na Zona Norte há pelo menos 11, 12 anos. É, atuo e milito, né, no MRT e no Nossa Classe Educação também há muitos anos, pelo menos 10 anos aí. Estamos nessa luta contra essa burocracia nefasta da POSP, né, que a gente vê ano após ano traindo a luta dos professores, mas também atuando no sentido da unificação da nossa classe, da unificação dos trabalhadores com os estudantes. Então, é isso. Marcela, primeira pergunta, né? Qual que foi a importância de ter um setor de oposição nessas eleições, né? Uma vez que tiveram setores que antes eram da oposição, né, e que resolveram ir para o campo aí da situação no campo da Bebel. Gui, foi muito importante ter tido esse setor que resistiu e não se entregou, não traiu, né, a categoria, indo para o setor da burocracia sindical, da articulação, do CTB, que, enfim, como eu disse antes, atuou ano após ano para a desintegração da nossa luta, né? Então, assim, para colocar um marco mais geral, acho que é importante ver em que momento se deu essa eleição da POSP, né? A gente está num momento bastante difícil, mas um momento bastante com muitos elementos para a gente analisar, e acho que a gente tem que incluir a eleição da POSP nesse contexto nacional, que é um contexto que aqui em São Paulo a gente está enfrentando um governo de extrema direita, né? O Tarcísio de Freitas, por mais que ele se coloque como um técnico, alguém mais palatável e tudo mais, como a gente vê um trabalho das mídias burguesas, um trabalho dos setores burgueses de dar uma repaginada na página dele para não se colar tanto com aquele bolsonarismo e aquela extrema-direita raivosa, mas a gente sabe muito bem quem é o Tarcísio de Freitas, é um militar, né, do Exército, que atuou no Haiti, que tem pautas reacionárias, que colocou no seu comando da Polícia Militar um militar que é bastante propenso ao assassinato das pessoas, né, um assassinato da população pobre e negra, como a gente já viu, que aumentou nas últimas semanas, nos últimos meses, assim que o Tarcísio de Freitas assumiu, o nível de assassinatos, de mortes cometidos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo já aumentou. A gente viu ele tirando o programa de absorvente, né, de higiene íntima nas escolas. A gente está vendo ele anunciar que vai cortar a verba da educação, manter um ataque brutal da categoria
de professores, que foi a nova carreira implementada pelo Dória, né, o ano passado. Então, é um governo que a gente vê que vamos precisar enfrentar, e vamos precisar enfrentar com tudo, para que ele, inclusive, não comece a se cacifar como representante dessa extrema-direita que não deixou de existir após a eleição do Lula, né, do Lula-Alckmin, para se cacifar, para ser um representante deles nacional. Então, eu acho que a categoria de professores cumpre um papel muito chave, muito importante, vai cumprir um papel muito chave, muito importante no próximo período, não só com esse enfrentamento aqui com Tarcísio de Freitas, mas também nacionalmente, né? A gente está vendo aí diversas lutas de professores acontecendo pelo país, uma greve fortíssima no Distrito Federal, que foi encerrada recentemente, uma greve no Rio de Janeiro, muito importante também, que nós estamos atuando nesses dois estados, atuamos no Distrito Federal e estamos atuando agora no Rio de Janeiro com nossa classe educação, uma greve no Amazonas, enfim, a gente viu também mobilizações importantes pelo piso salarial, né, da categoria de professores do magistério, mas também contra o novo ensino médio, que é uma das grandes batalhas que a gente tem aí no próximo período, contra o governo Lula-Alckmin, que já disse que não vai revogar, que colocou essa consulta, que é uma consulta totalmente fake, né, porque a consulta já foi feita, né? A população e a professorada, e os estudantes, desde antes de ser aprovado no governo Temer, já disse que não queria essa reforma, né? Não queria esse novo ensino médio. A gente sempre achou que precisava, sim, ter mudanças, né? Porque da forma que estava, ninguém concordava, mas a gente sabe que essa reforma, do jeito que veio para agradar os empresários, veio para agradar a dívida pública do país, né? Quem sai em vantagem com isso, veio para agradar esses setores e não a educação. Então, essa consulta é uma consulta fake, e a gente sabe que esse é um elo débil desse governo Lula-Alckmin de frente ampla, que, bom, enfim, não preciso nem falar quem é Alckmin, né? Um inimigo da educação. Nós dois já participamos de greves contra esse governo Alckmin, fortíssimas, da categoria de professores, e em que ele claramente mostrou todo o ódio dele contra os professores, né? E hoje está integrando o governo Lula-Alckmin. Fora, enfim, não só as pautas da educação. Para não alongar mais, a gente viu o arcabouço fiscal sendo aprovado, e agora o marco temporal, que é um ataque brutalíssimo, né, contra os povos indígenas, contra o meio ambiente, ou seja, a boiada segue passando. E eu acho que a categoria de professor, por ter essa hegemonia social, ter esse respeito, né, tá em todos os lugares, ter essa capilaridade, na verdade, tem uma tarefa muito importante. E a eleição da APOESP se dá nesse momento. Então, assim, a gente vê um setor de oposição, né, que é o ex-fórum de oposição, que agora, enfim, não é mais oposição, que é composto por Resistência, por MES, Unidos para Lutar, PCB, enfim, e outras correntes, na verdade, indo de mala e cuia aí para o lado da Bebel, largando os professores sem, enfim, lutar por eles e contra essa burocracia que há tantos anos vem largando a gente às traças, né? A gente viu nos nossos últimos anos aí um sindicato que se afastou ainda mais da base, ainda mais da escola, né? Isso a gente já critica há quantos anos, né, Gui? A gente fala do sindicato tão afastado dos professores, e isso só se aprofundou, né? Porque a Bebel agora é deputada parlamentar, né? Deputada na Lesp, é uma parlamentar estadual aqui em São Paulo pelo PT, e o que a gente está vendo é que ela vem usando o nosso sindicato como uma extensão do seu gabinete parlamentar, né, que tem os objetivos próprios do PT, não à toa foi lá e votou junto com o Tarcísio de Freitas, né, o aumento do salário, junto com o partido do Bolsonaro, aliás, o PL, o aumento do salário do Tarcísio de Freitas, votou junto com toda essa base governista para aprovar que o PL tivesse a presidência da Alesp, né? É um sindicato que individualiza a luta, que deixa cada professor, na verdade, a ter que resistir sozinho, indo de ação judicial em ação judicial, e não organiza a nossa luta, né? Não é um sindicato que vai organizar os professores para cumprir esse papel nacionalmente, já que é uma das maiores categorias do país. Aqui em São Paulo, a gente tem 200 mil professores, né? Mais os professores aposentados, num sindicato que é um dos maiores da América Latina.
essa burocracia sindical do PT, da CUT, da CTB, junto com agora com essas ex-oposições, na verdade, estão cumprindo um papel bastante histórico e nefasto para a categoria. Então, a importância de ter tido, para encerrar, né, com a sua pergunta, a importância de ter tido um setor de oposição que se manteve firme, né, que se manteve intacto na posição de independência de classe, batalhando por um sindicato mais democrático, um sindicato que esteja na mão, as decisões estejam na mão da base dos professores, eu acho que é fundamental. Na verdade, foi muito importante, apesar enfim, de todos os temas que a gente vai falar aí para frente, de como foi essa eleição, ter tido a chapa 2, oposição unificada combativa, é um ponto de apoio para a professorada seguir nas escolas, acreditando que é possível unificar e lutar contra os ataques. Perfeito, Marcela. Uma das coisas que eu pude perceber nas eleições, inclusive, né, estando aí na urna, né, que eu estive, é que o quórum, né, eleitoral foi muito baixo, né? Se eu não me engano, na Zona Norte teve menos de 1.000 professores que votaram, né? E muitos professores, né, não querendo se filiar, rechaçando a POSP. Né? O que né, você avalia aí desse quórum muito baixo das eleições? Né? Porque a Chapa 1 cantou essas eleições como se fosse uma grande vitória, mas sendo que na verdade o buraco é muito mais embaixo, né? Não, com certeza, Gui. Acho que essa avaliação é uma das principais que a gente precisa fazer. Apesar, né, da Bebel e toda a Chapa 1 ter saído dizendo que o sindicato sai fortalecido, sai mais democrático, né, sai mais representativo, na verdade o que a gente está vendo é totalmente o oposto, né? A gente viu uma dificuldade muito grande para os professores participarem desse pleito, dessa eleição, né? Como você disse, o quórum caiu claramente, assim, todo mundo sentiu isso. Né, o que não se expressa depois no número de votos, a gente sabe bem por quê. Né? São urnas que chegam com 90% de votos para a chapa 1 de lugares X, com a mesma assinatura, enfim, coisas absurdas que a gente viu durante a apuração. Né? Então, assim, não se expressa ainda mais, né? Não é mais impactante o nível que caiu o quórum da eleição, porque justamente a chapa 1 dá um jeito de mascarar isso com votos para dizer, no mínimo, ilegítimos, né, digamos assim. Então, o que a gente viu, como eu estava dizendo na pergunta anterior, é um afastamento total do sindicato das escolas. A gente viu aqui na Zona Norte um diretor da Chapa 1, da situação, que sequer sabia que tinha acabado as abonadas. Né, que tinha caído as abonadas, ou seja, porque ele não usa, né, não sente essa necessidade. Então, você vê que mesmo o sindicato está totalmente afastado das necessidades e das demandas do professorado. Né? Uma categoria que hoje é 95 mil, ou seja, metade da categoria são de professores categoria O, professores contratados. A gente está vendo aí uma leva, né, uma nova geração de professores entrando, que já entraram na categoria bastante apartados, bastante distantes do sindicato, e não tem sequer nenhum trabalho de base para aproximar esses professores, que olham e escutam, inclusive, dos professores mais velhos, que estão há mais tempo na categoria, que é um sindicato que é carreirista, que a Bebel só usa para os interesses próprios, que nunca lutou por nada, que traiu a categoria, que não chama paralisação, que quando chama paralisação os professores nem ficam sabendo, porque não tem trabalho de base, né, que não dá segurança para os professores paralisarem. Então, assim, essa eleição, na verdade, é só a expressão máxima desse distanciamento mais perverso, na verdade, que é o distanciamento no dia a dia, no cotidiano da luta e da sala de aula dos professores, né? Nós, da Chapa 2, da Oposição Unificada Combativa, tanto estadualmente quanto regionalmente, a gente veio num processo, né, desde o ano passado, de construir essa chapa de oposição unificada, muito no sentido de voltar a ter e organizar uma vanguarda da nossa categoria, os ativistas da nossa categoria, com um programa que é muito importante. Acho que a gente precisa falar disso aqui hoje, desse programa,
Então, esse programa que a gente atuou para construir juntos, né, nessa empreitada aí da oposição unificada combativa, ele tinha bastante esse sentido, o sentido de mostrar para a professorada a necessidade de retomar o sindicato e retomar para suas próprias mãos, né, lutar contra essa burocratização imensa que tem no nosso sindicato, porque ele é uma ferramenta de luta muito importante e a gente precisa dele, né? Não à toa a gente defendeu, nós, da nossa classe, teve divergências, né, dentro da chapa, mas nós, da nossa classe, defendemos desde o primeiro instante, vamos seguir defendendo uma pauta de unificação da categoria muito importante, que é a efetivação dos professores contratados sem a necessidade de concurso público. Isso não é só uma pauta contra a precarização, né? É uma pauta de unificação da nossa categoria, reunificar a nossa categoria para voltar a ter força e batalhar, né, para a retomada do nosso sindicato e o nosso sindicato servir como instrumento de luta contra o Tarcísio de Freitas, os governos, enfim, um sindicato de independência política do governo Lula-Alckmin para justamente poder dar essas batalhas. Então, acho que está aí colocada uma grande tarefa para a gente seguir, que não se encerra agora na eleição, na verdade só está começando, né, porque justamente o voto, né, a eleição expressou justamente esse enfraquecimento do sindicato, né, ao contrário do que eles dizem. Um sindicato, muito importante isso, eu já estava até deixando passar, assim, mas tem uma questão que é muito importante. Gui, você deve lembrar que o nosso sindicato, ser um dos maiores sindicatos da América Latina, a POSP, é um dos poucos no país que tem a proporcionalidade, né? Aprovada, tem no estatuto e tal, a proporcionalidade que permite com que as forças políticas minoritárias possam se expressar e possam batalhar por suas posições nas instâncias do sindicato, e, na verdade, essa unificação da ex-oposição com a burocracia sindical agora foi, na verdade, um tiro descarado contra a proporcionalidade. No estatuto ela se mantém formalmente, mas agora a gente vai ter uma diretoria de chapa única, né? A chapa 1 foi a única que conseguiu aí atingir os votos nas fraudes, como a gente sabe, mas atingiu os votos, e também pelas fraudes a chapa 2, chapa da oposição unificada combativa, foi impedida de ter os 20% que necessitava para poder passar pela cláusula de, agora a gente pode chamar, né, de cláusula de barreira, que permite com que a gente tivesse diretores, né? Ou seja, na prática é o fim da proporcionalidade. A chapa 3 da UP, da Unidade Popular, Movimento Luta de Classes, não atingiu a porcentagem necessária, ficou bastante abaixo, acho que teve 2%, também por culpa da sua própria política, porque em vários lugares, né, se aliou à burocracia da chapa 1, e também não vai ter representatividade nessa diretoria. Mas o principal é que a chapa 2 da oposição unificada combativa foi impedida pelas fraudes, né, e por essa aliança nefasta aí da ex-oposição com a burocracia sindical. Marcela, eu acho que uma questão que a gente precisa aprofundar aqui, né, em relação às eleições, de como enfrentar o Tarcísio e a extrema-direita, né? Porque os setores da chamada ex-oposição, né, alegaram, né, fazer essa chapa única porque tinham que enfrentar, né, o Tarcísio, e por isso a necessidade de uma unidade. Né, já escutei também, né, de um cara aqui no Mesa de Debates, né, depois eu questionei ele ao vivo, falando que existia uma chapa de direita da POSP, que nunca vi essa chapa e não se concretizou. Como enfrentar o Tarcísio? Aumentando o salário dele, né, como a PBL faz, ou com uma política de independência de classe, né? Porque, inclusive, só fazer um pequeno relato aqui, nas eleições eu escutava muito aí propostas da Chapa 1, inclusive muita gente que estava, né, na urna junto comigo falando que não, porque o sindicato vai estar colônia de férias, né, convênio. Eu fico pensando, né, a gente vai enfrentar o Tarcísio com a Bebel João Safalão aí na piscina, sei lá. Então, eu queria saber de você, como enfrentar o Tarcísio e a extrema-direita?
Acho que a resposta você já deu, né? Não vai ser com essa chapa 1 que ganhou a eleição, que a gente vai enfrentar. Gui, eu sempre coloco. Quando a gente passa em sala de aula, a gente sente muito rechaço dos professores, o rechaço dos professores contra a Bebel, contra o sindicato, né? E aí eu sempre coloco para os professores que a gente tem que elencar os inimigos, né? E, em primeiro lugar, obviamente, está o Tarcísio de Freitas e a sua política de extrema-direita, né? E, em segundo lugar, está o nosso sindicato, sim, né? A direção do nosso sindicato, que paralisa a nossa luta, que desmonta a nossa luta e que não está preparando a gente para enfrentar esses ataques brutais desse Tarcísio de Freitas. Não só contra, né, enfim, a educação. Acho que o exemplo que a gente já deu é bastante gráfico. Assim, como é que você vai enfrentar o Tarcísio de Freitas dando aumento salarial para ele, né? Que em última instância é aumento salarial para você mesmo, né? Mas assim, como é que você vai enfrentar o Tarcísio de Freitas chamando ele para o 1º de maio, Dia do Trabalhador? Né? Como é que você vai enfrentar o Tarcísio de Freitas concordando e votando junto para que o PL, Partido do Bolsonaro, presida a Alesp? Acho que essas são perguntas que todo professor está se fazendo. Agora, mais do que isso, como é que se enfrenta o Tarcísio de Freitas, né, com um sindicato atrelado ao governo federal e o governo federal fazendo uma política que, na prática, fortalece os setores de extrema-direita, como é o arcabouço fiscal e como é agora o marco temporal. O marco temporal vai fortalecer quem? Se não o agronegócio e a extrema-direita, que esteve todo o tempo com o bolsonarismo, né? Com a extrema-direita. Ou seja, quem sai fortalecido disso, se não é justamente os setores que lá atrás deram o golpe institucional de 2016, que a gente sabe que não foi um golpe contra o PT, foi um golpe contra a classe trabalhadora, né? A gente se colocou contra esse golpe, depois a gente atuou contra a prisão arbitrária do Lula de forma independente do PT, porque a gente sabia que depois isso ia fortalecer setores que iam atacar os trabalhadores. Não à toa depois foram lá e o Temer aprovou o novo ensino médio que a gente falou, reforma da Previdência, reforma trabalhista, os ataques que estão vigentes até agora e que o Lula não vai revogar. Já disse que não vai. Inclusive, a CUT está agora no Ministério do Trabalho e se diz em acordo com isso. E essas medidas, todo esse programa político, esse programa econômico, está aí para fortalecer os setores que lá atrás deram golpe, os setores que atacaram os trabalhadores e os setores que depois estavam no governo do Bolsonaro e que agora, assim que tiverem a oportunidade, vão fortalecer a possível candidatura do Tarcísio de Freitas. Ou seja, é uma política impotente do início ao fim. Não é uma política, essa aliança, essa unidade para atacar o Tarcísio, né, se defender dos ataques do Tarcísio, né, e enfrentar o governo, não se mostra nem no menor, né, que é aqui na Lesp, digamos assim, né, o menor entre aspas, aqui na Lesp, mas também se vai ver a política maior que o sindicato está atrelada, né, com a CUT estando no governo do Lula Alckmin, fazendo uma política que vai fortalecer a política da extrema-direita, né? Então, é uma farsa. Eles chamam, a Chapa 1 chamou de né? Uma POSP unida para enfrentar os ataques, o Tarcísio de Freitas, qualquer balela assim, a gente sabe que é balela. Não vai enfrentar. Não é se unindo com a Bebel e com a CUT, a Chapa 1, que a gente vai enfrentar o Tarcísio de Freitas, porque a CUT e o PT e a Bebel estão fazendo essa política do governo Lula, que, em última instância, do governo Frente Ampla, aí, vai voltar a fortalecer os setores reacionários de extrema-direita. Só fazer uma pequena contribuição minha, né? Falar que eu penso aí, queria ver o que você acha também, Mar. Eu particularmente acho que essa aliança, né, principalmente dos setores do PSOL, né, com a Chapa 1, acho que está muito a ver esse atrelamento que o PSOL tem, né, hoje com o governo do PT. O que você acha? Sem dúvida. Eu acho que eles estão rumando um caminho aí sem volta, né? Inclusive, tem setores de dentro do PSOL, como a CST, que se dizem críticos a essa política, que estavam na chapa de oposição unificada combativa, muito importante esse posicionamento deles, mas infelizmente
não atuam de forma mais enérgica para se delimitar, romper com esse rumo que o pessoal tem tido de atrelamento total ao governo, atrelamento total ao regime. Agora teve aí sempre aparece, né, algumas figuras do pessoal falando que é contra o arcabouço fiscal, que é contra o marco temporal, né? Mas assim, na prática eles se colocam contra, votam contra no parlamento, mas na verdade seguem totalmente fazendo a política de contenção das lutas, né, contenção dos movimentos, porque é a estratégia de apostar no parlamento, como se no parlamento fosse aprovar qualquer coisa favorável a gente está vendo que não, né? Então eles seguem com essa estratégia de apostar no parlamento enquanto esvaziam a luta, enquanto esvaziam o movimento de rua, né, dos estudantes, né? Cadê o pessoal chamando aí essa molecada, juventude que tem referência, né, na esquerda para atuar contra o não ensino médio, para atuar contra o marco temporal? Eu vejo alunos meus que têm muita preocupação com o meio ambiente, né? O meio ambiente, a questão ambiental, nos últimos anos ganhou muito peso nessa juventude. Podia estar fazendo agora uma greve nacional contra o marco temporal, né? Ou uma greve dos estudantes, enfim, as possibilidades são inúmeras. E, na verdade, o que a gente está vendo é esse atrelamento total ao governo Lula-Alckmin, à Frente Ampla, fazendo essa política, e nos sindicatos atuando junto com as burocracias sindicais que paralisam a nossa luta e esvaziam qualquer movimento de rua, né? Então, assim, qual que é o grande problema disso? Na Argentina, você conhece bem, Gui, a gente tem a FIT, né, que elegeu parlamentares, que são parlamentares que entram lá para dar combate, né, pelas pautas dos trabalhadores e da juventude, mas que não isenta e não tira nenhum peso da luta organizada nos locais de trabalho, não tira nenhum peso da luta organizada nas ruas, nas comunidades escolares, por exemplo, como os nossos professores lá do PTS, que é o nosso partido irmão na Argentina, está fazendo agora, reunindo as comunidades escolares para lutar contra uma reforma que é parecida com a reforma do ensino médio aqui, que está surgindo lá. Os nossos parlamentares estão junto com a professorada lá, com os docentes, organizando nas comunidades escolares reuniões, atos, assembleias para se organizar contra a reforma do ensino médio de lá, né? Uma reforma parecida. Então, a gente vê que aqui, na verdade, o sentido é bem esse, é o sentido de atrelamento total e esvaziamento das lutas. Certo. E Marcelo, você colocou um negócio aqui bastante sério, bastante grave, né? Que são esses votos, né? Não vamos falar no mínimo suspeitos, né? Para não levar processo, em relação, né, às eleições. Queria que você falasse um pouco mais desse tipo de prática dentro da POSP. Olha, Gui, a gente sempre viu isso acontecendo, né? Não é novo, né? Infelizmente, não é novo. O que a gente viu agora foi uma quantidade maior e mais descarada. Cada urna, né, tinha, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Um exemplo que, assim, quem estava lá na apuração sábado ficou chocado, porque quem é de oposição, né? Porque quem está da chapa 1 não fica chocado com essas coisas, mas cada urna tinha o livro de assinatura dos votantes. E aí chegava a urna de cidades do interior distantes e tudo mais com 200, 300 votos, ou seja, só aí já é meio estranho, né? Porque o quórum baixou muito, todas as urnas chegavam com 30, 40 votos no máximo, e aí chegavam umas urnas com 200, 300 votos. Quando se abria o livro de assinaturas dos votantes, as pessoas sequer se deram o trabalho de mudar a assinatura, né? Assinaram todos os nomes exatamente iguais, né? Com a mesmíssima assinatura, todos os votos. Ou seja, a pessoa não se deu o trabalho de disfarçar, né? Urna sem lacre, urna rasgada, assim, umas coisas escabrosas que a gente pegou. A gente conseguiu fotografar, tirar fotos, não só a gente, mas outras correntes da oposição, da Chapa 2, a gente conseguiu aí algumas fotografias, conseguiu aí algumas coisas, mas como eles têm, foi totalmente antidemocrática a forma como foi eleita a comissão eleitoral,
por exemplo, porque a comissão eleitoral ficou somente com a chapa 1, a chapa 2 de oposição não teve direito a ter membros na comissão eleitoral, passava, porque a gente falava, não, queremos impugnar isso aqui, porque isso aqui é um absurdo. A comissão eleitoral ia lá e falava assim, não tem nada de errado, é isso aí mesmo, pode contar. Então, assim, é um nível muito escandaloso, assim, que a gente viu nas votações, nas regiões e tal, votos que surgiam do nada num momento em que todo mundo sentiu, e eles mesmos dizem, né, que o quórum caiu, né? Então, eles mesmos reconhecem isso, depois chega lá com esses votos a mais que a gente sabe, como você disse, são no mínimo suspeitos, né, ilegítimos. Porque como é que a pessoa, 300 pessoas têm a mesma assinatura? Como é que pode ser uma urna que chega sem lacre? Uma urna rasgada, com um corte. Então, você corta, né? Você tira os votos, põe voto dentro. Então, assim... Agora, o que eu acho que é muito importante a gente ver é que esse tipo de coisa também se dá... não é só um problema de segurança, de lisura, né? Digamos assim, também se dá pelo afastamento da base do sindicato, né? Porque se tem menos professores fiscalizando, menos professores se engajando, menos professores atuando dentro do sindicato para, no mínimo, criar um ambiente menos permissivo para esse tipo de coisa da burocracia sindical, eu acho que a gente estaria em melhores condições para enfrentar essa burocracia sindical da CUT e do Fórum de Oposição. Ex-oposição, né? A gente tem que inventar um outro nome para eles. Para mim já é tudo chapa 1 mesmo. Enfim, então a gente acha que esse afastamento, né, da base, esse modus operandi da burocracia sindical de afastar mesmo os professores do seu sindicato, também é para isso, para que se tenha mais margem para controlar tudo e para fazer o que bem entende, como se fosse o quintal de casa. Né? Então, eles atuam para afastar os professores. Eu disse isso para muitos professores nessas passagens em escolas que a gente fez, viu, Gui? Porque a gente viu muito professor desfiliando, né? E muito professor que não quer se filiar. E aí eu dizia para eles, olha, gente, a Bebel agradece cada professor, né, que não se filia, não está no sindicato, porque deixa aí uma avenida aberta para ela poder atuar da forma que quer. Então, ao contrário, a gente tem sim que se sindicalizar, a gente tem sim que estar nas reuniões de representantes de escola, né, exigir informes dos conselhos, informes da diretoria, para a gente inibir esse tipo de coisa, né, para os professores passarem a atuar dentro do sindicato e deixar menos margem para esse tipo de coisa que acontece. Então, não é desconectado com a política, né? A chapa 1, a situação, a Bebel afastam os professores, querem os professores longe do seu sindicato para poder manter o aparato sindical nas suas mãos e, se necessário, dessa forma, com essas bizarrices que a gente viu. Aproveitar aqui para mandar um abraço aí pro professor amigo meu, Edival Faria, né, que é professor da Zona Norte e também tem uma banda muito boa, né, de cover, né, que ele faz de uma banda de rock famosa, né, mandar um abraço aqui para ele, que ele também, né, inclusive não estando diretamente nas eleições, ajudou, inclusive, a fiscalizar a urna quando estava na escola. Marcela, fala um pouco aí da Zona Norte, né? A Zona Norte sempre foi um reduto muito forte da Chapa 1, né? Da CUT, da articulação, né? 2, né? Que é a Arte Nova. E vocês obteram um resultado bastante expressivo, né? Lá, né? Queria que você comentasse um pouco. Gui, eu vou pedir licença para, antes de falar da Zona Norte, falar de outras conquistas muito importantes que a gente teve. Foram conquistas assim que acho que no próximo período a gente vai ter que se apoiar nelas mesmo para serem polos aglutinadores aí dessa vanguarda, aí desse ativismo e para justamente influenciar a nossa categoria para a retomada do sindicato nas nossas mãos e a luta contra o governo Tarcísio, né, de forma independente e tal, que foram as subsedes conquistadas, né, pela oposição unificada combativa, Chapa 2. A subsede da Lapa, né, que a gente atuou
enfim, lá também muito bem, a gente conseguiu um resultado muito importante de passar a dirigir essa subsede que antes era dirigida pelos setores de oposição que debandaram aí para o fórum, né, para a Chapa 1. Mauá também, muito importante. Outras subsedes de outras regiões também a gente entrou muito bem, mas uma das que eu quero ressaltar aqui é a subsede de Santo André, né, que a gente ganhou lá com a Maíra Machado, encabeçando também no nossa classe, encabeçando a chapa lá. Ela também encabeçava, né, junto com a Flávia do PSTU, a chapa estadual, né, era vice, e lá em Santo André a gente teve uma vitória muito importante contra a chapa 1. Eu quero ressaltar a vitória de Santo André, Gui, por uma questão bem importante, assim. A região de Santo André, por si só, ela tem uma importância muito grande na história e na luta da classe trabalhadora brasileira, né? Então, ter uma chapa de oposição, né, de independência do governo, né, com o programa que a gente carrega de efetivação, né, de fim da burocratização no sentido de rotatividade dos diretores liberados, né, a revogabilidade, lutar contra o novo ensino médio, lutar contra as reformas, enfim, a nova carreira. Esse programa, né, com independência política do governo Lula-Alckmin, né, foi o que ganhou a subsede de Santo André, que é uma região muito importante para a classe trabalhadora de conjunto, né? Então, ter uma subsede dirigida por essa oposição, pela nossa classe e outros companheiros, né, companheiros do PSTU, do Emancipação, eu acho que é muito importante. Eu acho que enfim, é uma conquista para a gente, Gui. Eu acho que tem uma importância em especial, porque de lá a gente vai poder irradiar muita política, não só para subsedes em geral, mas para toda a categoria de professores. Eu acho que a gente vai ter que, né, essas subsedes conquistadas pela oposição têm uma tarefa fundamental de serem agora os polos aglutinadores, né, da esquerda combativa, da esquerda independente, para seguir dando esses combates todos que a gente deu nessa eleição, mas seguir aí no próximo período combatendo de forma muito organizada e ligada à base da categoria, aos professores, às escolas, e a subsede de Santo André pode cumprir esse papel muito, muito, muito bem, assim, justamente por essa localização, setores industriais, universidades, a comunidade escolar. Eu acho que pode ser um exemplo muito importante para a gente. Enfim, agora, para pegar a questão da Zona Norte, que acho que você tem um carinho especial por ter atuado aqui, né? Foi uma ótima eleição para a gente. Eu acho que foi assim, sem precedentes. A gente elegeu 7, né, conselheiros estaduais e 7 conselheiros regionais. Ou seja, nunca tivemos esse resultado antes, mesmo com todas as dificuldades, arbitrariedades, as dificuldades que foram colocadas para a gente nesse processo eleitoral. Por exemplo, não quiseram deixar a gente ter mesários nas urnas que a gente decidia, ou seja, eles decidem onde ficam os nossos mesários, né? Então, apesar de todas essas dificuldades, apesar de urnas com lacres totalmente violáveis, que era colado com cola tenaz, era um papel improvisado com cola, apesar de todas essas dificuldades, urnas que a gente não pôde fiscalizar, a gente conseguiu um resultado assim muito importante, histórico, e acho que também é um ponto de apoio para a gente seguir os exemplos dessas subsedes que nós conquistamos, como o Santo André, para aqui mostrar para os professores que tem alternativa, né? Que os nossos conselheiros eleitos aqui vão estar, sim, ligados a essas subsedes que nós ganhamos, para justamente atuar em conjunto, atuar organizadas e mostrar que tem uma alternativa, tem uma saída. Então, eu acho que foi um resultado excelente para a gente, para a oposição unificada combativa, uma péssima notícia, né, para a direção da chapa 1 aqui na Zona Norte, que é uma chapa, que é uma direção, uma burocracia bastante ligada à burocracia central, né, da APUESP. Então, para eles é uma péssima notícia, né? E para a gente, uma boa notícia, apesar de tudo, sair com
esse resultado expressivo da base da categoria, da base das escolas. Foi uma campanha muito boa, Gui, aqui na Zona Norte, né? Muito bem recebido pelos professores, os professores procurando a gente, uma campanha bem dinâmica e muito boa que resultou nesses conselheiros eleitos. Perfeito. E Marcela, falar agora, né, quais são os próximos passos aí para a oposição, né? O que que vocês têm discutido, né, falado aí, né, enquanto tipo organizar a categoria, mas também, né, enquanto oposição mesmo, né? Quais são os próximos passos que vocês vão dar? Olha, que acho que em primeiro lugar é aquilo que eu estava falando, essas subsedes de oposição, subsede Lapa, Mauá, outras, né? E nossos conselheiros eleitos, mas sobretudo essa subsede de Santo André, precisam atuar agora como um reorganizador da oposição, reorganizador da vanguarda, atrair, né? São polo de atração para os setores combativos que querem enfrentar o Tarcísio de Freitas, a extrema-direita, todos esses ataques, mas de forma independente do governo Lula-Alckmin, com um programa que una a nossa categoria, que é o programa da efetivação dos professores contratados. Então, acho que essa é a primeira grande tarefa, né? Reorganizar esses setores da vanguarda, os setores combativos de esquerda do nosso sindicato, para atuar fortemente contra essa burocracia sindical que está encastelada há anos e que vai aí seguir mais 3 anos, no mínimo, né? Porque a última eleição faz 6 anos, eles deram um jeito de empurrar bastante para frente. Claro que teve uma pandemia no meio, mas eles também deram uma empurrada, né? Então, na próxima gestão inteira, a gente vai estar se enfrentando com uma das burocracias sindicais mais fortalecidas do país, né, que tem trânsito, diálogo direto e compõe o governo Lula-Alckmin. Então, é uma burocracia que sai, a burocracia em si, muito fortalecida no sentido do aparato, né, da localização, enfraquecida na base, mas do ponto de vista do aparato, é uma das maiores burocracias do país. Então, nesse sentido, a oposição, as subsedes, os ativistas, a vanguarda tem essa tarefa de se reorganizar com um programa para atuar de forma bastante enfrentada, para fazer jus, né, para dar voz para esses professores da base da categoria. Isso, acho que isso é muito importante, a gente voltar a ter comandos de mobilização, né, comandos de visita em escolas, chamar REs amplos, chamar reuniões da comunidade escolar, para a gente reaproximando aí a professorada do seu sindicato, que é seu sindicato, não é da Bebel, né? Não é do Fábio, que agora quem é o presidente é o Fábio, né? A gente fala que era o vice antes, agora é o presidente. A Bebel criou um cargo para ela, que é a segunda presidenta. Ela criou um cargo porque, como dizem os professores aqui na Zona Norte, ela não quer largar o osso, né? Então, a tarefa é fazer com que a vanguarda volte a se reorganizar e, mais do que isso, organizar suas escolas, as suas comunidades escolares para sair fortalecida e batalhar pela retomada do nosso sindicato e, sobretudo, pela retomada da luta, né, das paralisações massivas, né, dos comandos de mobilização, atos com a comunidade escolar, a exigência às burocracias sindicais de uma greve nacional da educação contra o novo ensino médio. Então, eu acho que brigar pela efetivação dos professores contratados, como eu disse, são metade da categoria. Então, a gente tem aí tarefas que a oposição, que conseguiu se organizar nessa chapa, na oposição unificada combativa, que a nossa classe fez parte, né, inclusive colocando as batalhas programáticas que eu coloco, que julgo que foram muito importantes, que é a independência do sindicato frente aos governos, frente ao governo Lula-Alckmin, e em especial a efetivação dos professores contratados. Eu acho que são as tarefas mais imediatas e mais urgentes, assim. Marcelo, esqueci de colocar um ponto aqui que acho que seria importante, né, a gente, né, falar. Além da chapa 1, tiveram a chapa 2 e tiveram a chapa 3, né? Embora, né, eu acho que a expressão aí da chapa 3 foi bastante pequena, qual que é a diferença da chapa 2 e da chapa 3, né? Para o professor não ficar perdido e falar por que não juntou todo mundo e tudo mais. Olha, Gui, deu uma travadinha aqui para mim. Eu não sei se eu peguei a pergunta toda, mas acho que nem
Para mim já é clara a pergunta. Por que, a chapa 3 não unificou, né? Por que, que a UP saiu separada? Bom, te digo, porque a UP, a Unidade Popular, Movimento Luta de Classes, em primeiro lugar, saiu junto com a chapa 1 em várias regiões, em várias subsedes, né? Tá junto com a burocracia da chapa 1, que, enfim, que é todo esse processo que eu falei de eleição totalmente antidemocrática, uma eleição totalmente absurda, a forma como foi feita e as ilegitimidades que a gente foi vendo nesse processo, né? Enfim, é um absurdo que uma chapa que se diga oposição, como a UP, a chapa 3 se diz, esteja nas subsedes junto com esse aparato sindical, junto com essa burocracia. O argumento que eles davam é que cada região é uma região, né? E assim, não se sustenta esse argumento, né? Para a burocracia central, Fábio, Bebel, Guido e companhia, Zafalão agora e todo a ex-oposição se sustentarem, né, na cabeça do nosso sindicato, ela precisa da sustentação das subsedes, né? São as subsedes que dão sustentação para essa burocracia central, porque são as subsedes que estão em contato, em diálogo com os professores cotidianamente, são nas subsedes que se realizam as eleições, né, que se praticam as fraudes em algumas regiões, como a gente viu. Então, são nas subsedes que a burocracia se sustenta. Então, esse argumento de que cada região é uma região não cabe, é um absurdo, né? E não é uma novidade para a Unidade Popular. A gente vê que no metrô, no Sindicato dos Metroviários, na última eleição em que toda a oposição se unificou, né, toda a esquerda se unificou, eles decidiram sair junto com a burocracia sindical da CTB, né? A gente vê no Sindicep que na última eleição eles foram eleitos junto com a CUT, hoje são parte da diretoria do Sindicep, que é dirigido pela CUT, ou seja, é uma prática, né? Não é uma novidade essa prática da Unidade Popular de se atrelar ao governo, de se atrelar às burocracias sindicais, né? Ainda que faça um discurso radical. Na prática, o que a gente vê é uma corrente que está pelo aparato, né? E acaba, enfim, entrando nessas chapas. A gente fez um chamado ao P para o P, enfim, romper com essa linha de sair com a chapa 1. Aqui na Zona Norte, em específico, eles não saíram com a chapa 1, mas a gente fez uma discussão com o companheiro que tem aqui deles, de que para a gente era insustentável essa posição de aqui está com a oposição, em outros lugares está com a chapa 1, né, e que para a gente ultrapassava aí um limite, né, da independência de classe, então que era melhor a gente, ou eles, né, rompessem com essa linha para estar com a oposição, ou não daria para, não tem jogo, né? Porque a gente tem esse recorte claro de independência de classe. Então, para mim, o que diz é que agora na estadual eles saíram com uma chapa em separado. Na verdade, o que acaba colaborando, né? Acaba dividindo a oposição, né? Acabou aí parecendo que enfraquece do ponto de vista da oposição, né? Mas também não teve nenhum combate de enfrentamento. Você olha os materiais que a gente recebia nos atos e tudo mais, da Chapa 3 não tinha nenhum combate direto a essa burocracia da POSP, né? Tudo muito vago. Né? É uma campanha que, na minha opinião, eles fizeram muito para se apresentar aí para a categoria, com os poucos professores que eles conseguiram estruturar, enfim. Infelizmente, eles atuaram já na primeira eleição dessa forma, né? Não atuando com a oposição, em alguns lugares estando com a chapa 1 e seguindo o modus operandi que eles têm aí em outros sindicatos. Marcela, antes da gente ir para a parte final aí da nossa entrevista, né? Eu queria que você tirasse uma dúvida minha, né? E uma coisa que eu andei pensando sobre as eleições da POSP. Não houve nenhuma política, né, por parte da oposição de fazer chamado e até mesmo fazer exigência, né, para esse setor, né, que agora é ex-oposição, né, romper com a chapa 1 e, né, ficar na oposição? Não, ao contrário, a gente fez inúmeros chamados
em falas, em atos, em textos, né? O chamado era claro, é que eles estavam com uma política mesmo bem decidida para eles de, enfim, de se atrelar à chapa 1. Como você mesmo disse, né? Corresponde à política que eles estão levando nacionalmente, né? Então, não corresponderia para eles também a atender a esse chamado da oposição unificada combativa, né? Então, a gente fez os chamados, mas infelizmente esses setores parecem estar muito certos do caminho que eles estão tomando, né? Depois disso, lá já no final da eleição, eles soltaram um chamado bem vago assim de unificação da oposição, mas o chamado era uma armadilha. Era no sentido de que a chapa 2 e 3 abandonassem as suas chapas e entrassem na chapa 1 para ter uma chapa única. Ou seja, esse era o chamado da unificação da oposição deles, né? Que obviamente não tinha cabimento, a gente não atendeu. Mas a política da oposição unificada combativa, desde o início, foi a de chamado a uma chapa de oposição unificada. É que realmente eles estavam bem decididos e estavam seguindo a linha nacional de ir com Lula, Alckmin e tudo, né? E Marcela, vamos aí para a parte final aí da nossa entrevista, né? Falar um pouco aí, né, da categoria em si, né, e das lutas. Quais são as demandas, as reivindicações e tem algum plano de luta aí para categoria, campanha salarial que esteja sendo organizada, né, ou pelo menos que esteja aí no ar, né, para acontecer, né? Quais que são os próximos passos aí para a luta? Olha, Gui, as demandas são muitas, né? A gente tem muitas demandas. Posso elencar algumas aqui, não como uma forma de fazer um checklist, uma lista, mas para você ver como as demandas e as necessidades políticas se ligam. A primeira e mais fundamental, como eu já expressei em outros momentos aqui da nossa conversa, é a efetivação dos professores contratados. Essa é uma demanda central, Gui, porque se a gente não unificar a nossa categoria, a gente sai mais enfraquecido, divididos, né, para enfrentar os governos e os ataques. Então, assim, a primeira coisa é acabar com a nova carreira, essa nova carreira tem que ser revogada, porque com ela vem uma série de imposições, o fim da abonada, o fim da falta-aula, ou seja, o professor não pode atrasar 5 minutos que ele perde o dia, e os alunos perdem o dia de aula, né? Então, assim, é uma coisa extremamente absurda, né? Atrasa 5 minutos, o aluno perde 7 aulas. Não faz o menor sentido, né? As APDs, que são agora como se fosse. Lembra, Gui, você fazia, né? Os ATPCs, ATPLs e tudo mais. Nessa nova carreira chama APDs, né? É uma hora atividade que o professor categoria O e da nova carreira precisa estar na escola e são inúmeras aulas. Tem professor que está ficando 16 horas por dia em sala em escola, né? Ou seja, uma precarização brutal dos professores contratados. Fora os professores efetivos que foram perdendo todos os seus direitos, né? Como eu disse, falta abonada, a falta aula, enfim. A lei do piso não é aplicada no estado de São Paulo, é uma farsa que vem se alongando desde o governo Alckmin, passando pelo Dória, Rodrigo Garcia e agora com o Tarcísio de Freitas, que dizem que cumprem a lei do piso, mas não cumprem, né, porque colocam lá um complemento salarial em forma de abono, ou seja, não é incorporado no salário, e fora que não cumprem a jornada, né, que é muito importante também, né? Os professores hoje em dia passam horas e mais horas dentro de sala de aula, sem tempo para preparar a aula, sem tempo para continuar se formando, continuar em estudo, ou seja, é uma precarização total. Fechamento de sala de aula, superlotando sala de aula, né? Os alunos aí ficam tem uma evasão enorme acontecendo, né? E o governo, em vez de resolver o problema da evasão, na verdade, fecha a sala de aula, demite professor, o novo ensino médio que tira aí a possibilidade dos nossos jovens de estudar, ou seja, são todas demandas muito sentidas pela nossa categoria, que é uma categoria que, assim, a gente viu nas últimas paralisações uma subjetividade que vem mostrando que se tivesse, né, uma direção séria que organizasse a luta,
está disposta a lutar, Gui, está disposta a se enfrentar. A história da nossa categoria é a história de uma categoria de luta, né? Uma categoria que enfrentou a ditadura militar, uma categoria que enfrentou o neoliberalismo nos primeiros anos dos anos 90, com a FHC, uma categoria que enfrentou o golpe institucional de 2016, uma categoria que se colocou contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a reforma do ensino médio, que se enfrentou com o bolsonarismo e a extrema-direita, sendo elegidos, né, como inimigos número 1 dessa extrema-direita e do bolsonarismo, e ainda assim essa categoria passou por pandemia, perdeu seus colegas de trabalho, alunos, familiares da comunidade escolar, e ainda assim é uma categoria que hoje está disposta, sim, a colocar para fora todo esse sentimento que a gente sente em contato com a comunidade escolar, porque a gente sente o desespero das famílias, a fome, o desemprego, as demandas democráticas LGBT, QIA+, a questão da mulher, a questão negra, a gente sente isso todos os dias. E é uma categoria muito sensível, uma categoria que está disposta a lutar e precisa de um sindicato que dê confiança para que ela possa sair em luta, né? Que ela possa se organizar e batalhar. Então, eu acho que a subjetividade, né? A confiança na nossa categoria tem que ser enorme. Eu acho que a gente tem que apostar, sim, não ser cético com os professores. Os professores no Brasil é uma categoria que está saindo em luta, e aqui em São Paulo não é diferente. A gente pode apostar nessa força dos professores, e para isso precisa, como eu disse antes, dessa oposição, da oposição unificada combativa, da Chapa 2, com as suas subsedes, a subsede de Santo André, dá grandes exemplos de aglutinação da categoria para lutar e exigir da burocracia central, da direção central do nosso sindicato, um plano de luta, como você falou, porque não existe, né? São paralisações que mal são chamadas, espaçadas, em que a categoria vai lá, paralisa e não sai do zero, porque não tem uma estratégia, não tem um plano, né? E acaba desconfiando desses chamados, obviamente, né? Então, precisa, sim, da gente fortalecer a confiança no histórico de luta, na história e na força de luta da nossa categoria, para exigir um plano de luta com paralisação, reuniões de base, né? Trazer a categoria, a comunidade escolar para perto, e, enfim, panfletagens, atos, uma paralisação, uma greve e exigência de uma greve nacional da educação contra o novo ensino médio pelo piso salarial. Eu acho que seria fundamental. Marcela, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação, né? Gostei, é uma satisfação imensa tê-la aqui, né? E passo a bola aí novamente aí para você fazer suas considerações finais, e quiser colocar mais alguma coisa que não foi colocada no debate, sinta-se à vontade. Bom, Gui, enfim, uma satisfação grande para mim também ver que você se tornou esse grande camarada aí que contribui com os debates necessários para a nossa organização, acompanha o canal. Agradecer o convite, agradecer esse espaço para eu poder falar livremente. Eu ainda fiquei falando para você, né, Gui, eu não sou muito boa de ficar falando, eu vou falar livremente aqui. Você falou, vai fundo e tal. Então, foi muito bom. E, por último, fazer esse chamado mesmo à nossa categoria, aos professores, à professorada, à comunidade escolar, enfim, a acompanhar a nossa classe educação, a oposição unificada combativa nessa empreitada que a gente vai ter aí de enfrentamento do governo, em exigência ao nosso sindicato, à direção do nosso sindicato, acompanhando a subsede de Santo André e as demais subsedes de oposição, como eu disse, vão ser muito importantes como exemplos nesse próximo período, depois de uma grande traição de setores de ex-oposição, né? E agora o sindicato, mais uma vez, na dinastia aí das Bebels, né? É o Fábio Bebel, praticamente. Então, fazer esse chamado, né? Que a gente volte a se organizar nas nossas escolas e não paralise o movimento que a gente criou na eleição, né? A gente precisa seguir, e acho que esses exemplos são muito importantes. Seguir as páginas da nossa classe educação, e é isso, estou sempre à disposição, vamos para frente, que a gente
tem muito aí para fazer para a nossa categoria pela educação, para enfrentar o Tarcísio de Freitas, enfrentar, enfim, todos os ataques que estão vindo. Em especial, quero chamar a atenção a questão do marco territorial, né, do temporal, contra os indígenas. Eu acho muito importante a gente acompanhar isso, porque é um ataque histórico, não só aos indígenas, mas a toda a população, a classe trabalhadora. É uma luta que, enfim, deveria estar sendo prioridade agora para qualquer partido de esquerda, devia estar parando tudo agora. Os sindicatos tinham que estar fazendo agora reunião em todas as categorias, em todos os locais de trabalho, as entidades estudantis tinham que estar parando a universidade contra o marco temporal e contra o arcabouço fiscal, obviamente, também, enfim, parando o país contra esses ataques do governo Lula-Alckmin. Enfim, mais uma vez, obrigada, Gui, pela entrevista e pela conversa. Maravilha. Omar, aonde que o professor ou, né, a pessoa que estiver assistindo esse vídeo pode encontrar a página do Nossa Classe? Onde que vocês estão? Nós estamos no Instagram, no Facebook, Nossa Classe Movimento, Nossa Classe Educação. Pode encontrar também pelo Esquerda Diário, né, www.esquerdadiario.com.br, a nossa plataforma de notícias. Lá tem vídeos, tem cursos, tem, enfim, muita coisa. Também tem as lutas dos trabalhadores, a batalha que a gente deu agora na eleição sindical. E pode encontrar o Esquerda Diário também no Instagram. A gente por lá se comunica. Maravilha, então lembrando aqui sempre de não se esquecer de se inscrever aqui no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, comente, né, tire suas dúvidas, também critique, né, ou elogie também, vamos abrir o debate, e também curta outros vídeos, e além, né, de, né, seguir a gente no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Forte abraço a todo mundo e fui!